Jean, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Oi, Vini, boa tarde. Sandra, boa tarde. Obrigado pelo convite. Depois de muitas tentativas, a gente conseguiu chegar em um horário em comum, né? E eu estou vendo aqui uma grande audiência. Parabéns pelo programa. Espero aí contribuir bastante aí com. Para nós é uma alegria recebê-lo aqui. Também agradeço muito a Giovana, que foi a assessora que fez o meio-campo e nos ajudou de fato a encontrar um horário e um dia legal aqui para a agenda do programa e também para a agenda do Jean. Bom, Jean, você tem muita experiência de mercado. Quando a gente entra no site do AGF, tem a trajetória, né, de todo mundo que faz parte da equipe. Então, quando eu estava me preparando para a nossa conversa, eu sei que você está no mercado financeiro há muito tempo. Isso não significa que você não pode se deparar na sua carreira com alguns fatos inéditos. E essa tarifa imposta pelos Estados Unidos ao Brasil na ordem de 50%, ontem à noite eu estava estudando e eu não consegui encontrar algo parecido com isso. Eu quero saber se é inédito, até mesmo para você que tem muita experiência de mercado, e como você está reagindo a essa decisão dos Estados Unidos em tarifar o nosso país nessa magnitude. Olha, Vini, eu acho que não podia ter um dia melhor para estar aqui hoje, né, para conversar, né? Apesar de todos os adiamentos que a gente teve ao longo desses meses, né, para estar participando do programa, eu acho que o dia ele é um dia bem legal, um dia bem oportuno para a gente discutir sobre isso. Vi bastante coisa acontecendo, né? E sem dúvida nenhuma, esse acontecimento do momento é algo realmente inédito. Mas tem um detalhe que nunca muda, tá, Vini? Que é o importante das pessoas. É as pessoas. Ó, 1h03 minutinhos, eu vou interromper o Jean, porque é muito importante a gente conseguir ouvi-lo na melhor qualidade de áudio e vídeo. O vídeo tá perfeito, mas o áudio ele tá oscilando um pouquinho, e é o que o Jean falou, né? É um dia tão relevante, é um dia tão importante, e que bom que a gente conseguiu estabelecer a agenda nesta data, que não dá pra gente não conseguir compreender o raciocínio do Jean por uma questão técnica. Então a gente vai enviar um novo link para o Jean, a gente vai restabelecer aqui a conexão e você sabe, investidor e investidora, o Jean retomando o contato, nós vamos com ele pelos próximos 30 minutos. Lembrando a você que na sequência tem também o nosso mestre Beida, é uma outra voz muito importante, muito relevante, essa já faz parte aqui do nosso dia a dia do almoço de negócios, o Beida vai apresentar a visão dele de mercado. No caso do mestre Beida, nós, e aí méritos ao nosso produtor Lucas Udi, fizemos 2 cortes das falas do Haddad que aconteceram hoje mais cedo. O Haddad se pronunciou junto a um pool de veículos da mídia alternativa, em geral, veículos ligados a uma mídia à esquerda, e foi o caminho que o ministro da Fazenda escolheu para falar pela primeira vez sobre as tarifas impostas por Donald Trump ao nosso país. Nós separamos 2 trechos, nós vamos apresentar esses trechos para você que eventualmente não estava conectado ao Manhã TC News, que transmitiu as falas do Haddad, então você vai ver pela primeira vez, e o Beida vai comentar e vai avaliar também a postura do ministro da Fazenda e a postura do nosso país diante das tarifas impostas por Donald Trump. Com o Jean Mello, nós vamos conversar a respeito das tarifas, é o assunto do dia, não tem como fugir, mas também vamos falar de ações, de equity, de teses para o longo prazo. Eu disse no começo do programa, e eu reforço agora, para você que está conectado junto com a gente. Para quem já conhece o trabalho do AGF, tem alguns setores que são estratégicos, pensando inclusive em uma carteira de dividendos, são os setores, né, o BEST, com 2 S, bancos, elétrica, saneamento, seguro, telecomunicações. Sobre esses segmentos, nós também vamos abordar junto ao Jean nos próximos minutos. Fechado, pessoal? Agora, nós temos aqui no mercado doméstico, cenário local, Profit Pro da Nelogica, na sua tela, compartilha aí por gentileza, Leozinho, as blue chips da Bolsa Brasileira. O Quarteto de Ferro segue operando no verde. CSN avança 5,55%, Gerdau sobe 3,22%, Uzi Minas avança agora 2,12% e o papel ordinário da Vale se sustenta aí num patamar importante de alta, 4,53%. A Patrícia, que é telespectadora,
ouvinte aqui do nosso Almoção de Negócios, ela comentou sobre o setor financeiro, Sandra. Então vamos falar para ela sobre Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, começando por BBAS3. Banco do Brasil recua 0,51% aos R$ 21,34. Bradesco BBDC4 cai 1,59% aos R$ 16,10. Itaú Itubi 4 recua 2,53% aos R$ 35,45. Para fechar os bancões, Santander Sambi 11 também cai 2,13% agora aos R$ 27,99. Então, as principais empresas do setor operando no vermelho. Para complementar, papel ordinário da B3, B3 SA3, cota R$14 com mais 6 centavos, queda de 2,90%. Temos aqui a conexão restabelecida com o nosso convidado. Bom, Jean, peço desculpas por te interromper e te devolvo a palavra para a gente te ouvir justamente sobre essa questão que eu classifiquei aqui como sendo uma questão inédita, uma tarifação dos Estados Unidos para o Brasil na ordem de 50%. Vamos lá, Vini, agora sim. O que eu estava falando é o seguinte, né? Conforme você introduziu bem, eu entrei no mercado em 2007, então eu já vi muita coisa acontecendo, né? Isso, sem dúvida, esse fato de ontem da tarifação de 50%, é algo realmente inédito, né? Eu não lembro de ter visto algo similar, né? Mas o que não muda, Vini, o que é fato, é o comportamento do investidor, né? É o comportamento de manada, né? Se você pega todo o sentimento de mercado em relação à divulgação da tarifação de ontem, é que haveria uma queda generalizada na Bolsa, né, um impacto muito grande, e o que a gente está vendo hoje é um mercado praticamente estável, com algumas exceções de empresas mais afetadas caindo. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mercado é completamente imprevisível. Né? Não tem como a gente ficar adivinhando o que vai acontecer. Né? A gente não consegue antecipar determinados movimentos. Então, o que a gente tem em mente aqui é que esse é um fato que, sem dúvida, ele pode trazer consequências, né, para o Brasil que não são de forma alguma positiva, e por mais que as pessoas levem isso para a questão política, e eu acho que tem sim, está muito clara a questão política dentro desse evento, né, as consequências disso serão consequências econômicas. Né? E quando a gente fala consequência econômica, apesar de muitas vezes as pessoas falarem, mas a empresa A, a empresa B está sendo afetada, né, a gente vai acabar vendo um efeito em cascata acontecendo, né? Porque as empresas elas estão dentro de uma cadeia de negócios, então estão muito interligadas, vários setores interligados, de forma direta ou indireta. E aí, quando isso acontece, obviamente, a gente vai ter uma penalização, sim, de receita das empresas, problemas de desemprego, né, e uma série de outras consequências que ainda não estão tão à vista, assim, após esse comunicado. O que eu acho que vem acontecendo nesse momento é quase que um compasso de espera. Né? O mercado está esperando para ver se isso realmente vai ser aplicado, se isso vai acontecer, se a tarifa vai ser realmente de 50%, ou se a gente vai ver alguma coisa diferente para depois fazer uma reprecificação desses preços, do valuation desses ativos. Né? Mas o fato é que, se a gente não tiver uma negociação de forma muito diplomática, em vez de um embate direto, eu acho que as consequências para o país, apesar dos Estados Unidos ser o segundo maior negociador comercial com o Brasil, né, referente às exportações, a gente ainda tem um efeito cascata e um impacto grande. Eu não vejo isso de forma positiva, de forma alguma, caso a gente vá para o embate e a gente tente ir para as últimas consequências. Eu acho que essa não é a forma mais inteligente da gente lidar com essa situação, né, pensando aí em toda a questão econômica do país e pensando no futuro também, né, do que a gente vai ver, a dificuldade de negociação dessas empresas, porque a gente vai acabar tendo que ver as empresas negociando diretamente com os governos, abrindo fábricas, etc., né, para tentar algum tipo de reversão em relação a essa tarifação. Né? E vale lembrar, por último, Vini, que, assim, que poucas pessoas falam, mas que na carta está explícito. Né? Se o Brasil tentar uma tarifa recíproca, né, e ele colocar 50%, eles vão adicionar
uma soma em relação ao que já foi implementado inicialmente. Então, se for 50, vai adicionar mais 50, que vai dar 100%, né, de tarifação. Eu acho que é um jogo onde todo mundo sai perdendo e a diplomacia, nesse momento, é o melhor caminho que a gente pode ter. Tá? Jean, você vê algum setor do mercado local, da economia brasileira, que pode sofrer um impacto mais imediato, caso de fato essa tarifa de 50% permaneça no médio prazo? Olha, o que a gente está vendo aí, né, é que o problema a principal afetada é a Embraer, né? Isso é onde saiu em todos os locais, né? A gente tem a parte de petróleo, a gente tem a questão de café, a laranja também, a gente está vendo aí que vai ser afetado bastante. A gente tem algumas empresas, como também papel e celulose, né, que vai ser afetada. Então a Suzano é a principal exportadora aí para os Estados Unidos, então também vai ser afetada. Mas assim, não é nada, Vini, que dessas empresas que eu falei, tipo Suzano, Klabin, né, não são empresas que vão ter vai ter um certo declínio de receitas, mas não é nada assim tão preocupante igual uma Embraer, né? Eu acho que o setor aí de aviação representado pela Embraer, que, diga-se de passagem, é uma empresa referência no país, né, em relação à tecnologia, ela vai ser bastante afetada nesse primeiro momento, e o que vai demandar uma negociação do governo aí muito grande para que ela não venha a sofrer bastante aí no curtíssimo prazo. Mais duas perguntas a respeito das tarifas de Donald Trump e depois a gente começa a falar mais sobre ativos, ações e mergulhamos mesmo no assunto de equity. A primeira pergunta é como um investidor de longo prazo, que é a sua característica, que é a característica dos seus colegas do AGF, Jean, se posicionam nesse tipo de situação. Um primeiro momento é esperar, ou vocês já ficam monitorando eventuais oportunidades e riscos e acabam fazendo movimentações na carteira? Qual foi a sua postura, por gentileza? Olha, Vini, essa é uma excelente pergunta e eu costumo brincar que nós somos, no bom sentido da palavra, investidores oportunistas. Né? De que forma? Nós ficamos esperando oportunidades. Né? Eu acho que o mercado ele gera grandes oportunidades para o investidor de longo prazo. Né? E que oportunidades são essas? É baseado na oscilação de preços. Né? Então, quando a gente tem grandes movimentos bruscos de preço, a gente consegue comprar empresas mais baratas que estão pagando um dividendo maior. Então, o dividendo ele é pago em função do número de ações, né? E quanto mais barato tiver a ação, maior o número de ações você vai conseguir comprar. E, consequentemente, você vai receber um dividendo maior, já que ele é pago em função do número de ações. Então, quando acontece esse tipo de movimento, a gente gosta bastante. É o movimento que a gente fala o seguinte: o mercado ele é um tédio. Né? A grande maioria dos dias a gente tem aquele negócio que é o arroz com feijão todos os dias e não acontece praticamente nada. Mas quando a gente tem alguma notícia impactante, algum evento político, né, econômico, que impacta diretamente o mercado, a gente fica realmente ansioso para que a gente veja um reflexo disso nos preços, né, e que a gente consiga montar posições de longo prazo para que a gente se beneficie do retorno desse investimento. Né? É claro que, por exemplo, hoje a gente ficou esperando que tivesse um reflexo e nem sempre acontece da forma que a gente gostaria. Infelizmente, não teve um impacto nas empresas que normalmente dos setores best que a gente está olhando para montar posições maiores, mas caso isso venha acontecer e pode ainda acontecer, um desdobramento maior nos próximos dias, a gente vai estar sempre de olho e torcendo para que caia bastante para que a gente consiga comprar o maior número possível de ações. Eu sei que isso parece um pouco contra-intuitivo, né? Mas eu acho que para aquele investidor que está procurando gerar uma carteira previdenciária para obter renda e ter uma tranquilidade financeira lá na frente, olhando para boas empresas a bons preços e que pagam bons dividendos, né? Essas oportunidades são absolutamente incríveis e únicas para que você consiga aumentar sua carteira e conseguir chegar mais rápido nos seus objetivos de renda. Eu vou guardar a segunda pergunta que eu tinha que fazer
né, para o nosso Jean sobre tarifas, porque quero pegar essa sua resposta para falar rapidamente, Jean, sobre Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma ação que nos últimos anos veio entregando crescimento, vem entregando um ROI comparável com pares privados e que neste ano de 2025, depois do balanço referente ao primeiro trimestre do ano, a empresa sofreu, no que diz respeito ao preço de tela, uma pancada muito grande, né? Teve uma redução muito grande do preço de tela, a ação caiu de maneira vertiginosa. Essa queda em Banco do Brasil, até para contemplar o nosso telespectador, o Fernando, que perguntou também sobre essa ação. Você enxerga como sendo uma oportunidade para o longo prazo? A tese de Banco do Brasil continua sendo uma tese atrativa na sua avaliação? Ô Vini, Banco do Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho, e esse banco ele começou a fazer um belíssimo trabalho a partir de 2016. Né? Se a gente pega a partir de 2016, do momento do impeachment da Dilma e o Temer assumindo, a gente consegue ver uma melhora absurda nos resultados do banco. Né? Então a gente tem um lucro crescente, uma distribuição de dividendos crescente, e a gente sabe que as cotações elas acabam seguindo os lucros das empresas, né, no longo prazo. Bom, isso não foi diferente no Banco do Brasil. A gente teve o banco competindo de frente, de igual para igual, entre os players privados. Né? A gente teve ali, durante muitos trimestres, o Banco do Brasil, inclusive, à frente do Itaú, coisa que muitos pensavam que seria impossível de acontecer, e isso aconteceu. E isso gerou para o investidor de longo prazo, aonde todo mundo estava pessimista lá atrás, em 2016, 2018, 2019, 2020, gerou grandes oportunidades de compra, né, do banco ali na casa mais ou menos de uns entre 15 e 20 reais, mais ou menos, esse preço de compra. Para quem comprou essa ação lá atrás, nesse nível de preço, isso eu estou falando antes do split, né, ele praticamente conseguiu dobrar o patrimônio e ainda recebeu na casa mais ou menos ao ano, em torno de 8 a 10% de dividendo em cima do preço de compra. Isso foi muito bom. Então, para aquelas pessoas que se posicionaram nesse momento e acreditaram no projeto de longo prazo, observaram que estava acontecendo essa mudança, né, foi muito positivo. Só que o que acontece? Os investidores, a grande maioria, tem um comportamento muito de curto prazo. Né? E quando acontece alguns eventos como esse do resultado, do último resultado trimestral do banco, né, as pessoas acabam se desesperando. O que a gente viu nesse último resultado era algo que já estava previsto, inclusive o próprio CFO, o Giovanni, ele falou sobre isso, que precisaria fazer esse ajuste, né, nos outros trimestres, e isso estava dado. Só que muitos estavam simplesmente entrando no canto da sereia, achando que o crescimento de uma empresa ele é um crescimento infinito, e a gente sabe que um crescimento de lucros das empresas ele não acontece nunca em linha reta, ele vai ter altos e baixos, o que é perfeitamente comum. Né? E aí não foi diferente. Nesse momento a gente vê um aumento da inadimplência, a gente vê esse ajuste contábil também, né? Uma série de questões que o banco vai ter que lidar e que, na minha visão, isso vai se estender ainda por mais 1 ou 2 trimestres, tá? E isso vai ser penalizado diretamente nos preços. Tanto é que a gente está vendo, desde o anúncio do último resultado, os preços vêm caindo de forma constante e eu não acredito que isso vai ser diferente a partir do próximo trimestre, desse anúncio do próximo trimestre. Então, com base nisso, para aquelas pessoas que têm uma visão de longo prazo, né, e acreditam que a empresa tem um trabalho sério, tem um pipeline, tem um roadmap de resultados para ser entregue nos próximos anos, né, isso acaba sendo uma oportunidade. E aí que você vê realmente quem é um sócio de uma empresa, um pequeno dono de um grande negócio, como a gente costuma falar, ou se são pessoas que estão meramente especulando. Porque não adianta a pessoa falar que o Banco do Brasil é agro e gritar aos 4 cantos quando tudo está bom. Mas de repente o negócio cai um pouco e tem um ajuste, né, a pessoa simplesmente começa a falar que vai vender tudo e começa a falar que é o pior banco do mundo. Né? Todas as empresas que você tiver na sua carteira, em algum momento ela vai passar por alguma dificuldade.
E aí você vai mostrar se você tem um comportamento realmente de ser um sócio de uma empresa, para carregar essa empresa para o longo prazo, e você tá junto com ela nos altos e baixos, ou se você vai ter um comportamento simplesmente de curto prazo, especulativo, esperando que você obtenha lucros rapidamente, né? Então, a nossa visão aqui, Vini, é que a empresa vai ainda ter alguns trimestres, provavelmente mais 1 ou 2 trimestres penalizados, né? Mas que vai se recuperar, e isso acaba sendo uma oportunidade para as pessoas que querem se posicionar recebendo aí um bom dividendo. A gente acredita aí na casa de mais ou menos de uns 8 a 10% no mínimo ao ano, tá? Jean, esse racional que você colocou aqui à disposição da nossa audiência para Banco do Brasil, ele também vale para a BB Seguridade? Seguro é um outro setor que vocês acompanham bastante aí, dentro dos setores, né, bestes, ou se você entende que existem melhores assimetrias, melhores oportunidades para o longo prazo em outra empresa do segmento de seguros. Jean? Olha, a gente sempre fala dos setores BEST, né? O que são os setores BEST? São setores que são resilientes independente do cenário, né? E por banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Esses setores são setores que normalmente você paga, né? Paga pelo produto, pelo serviço, e você reza para não usar. Desculpa. Por exemplo, luz, o setor de energia. Você viaja, você não utiliza sua energia, pode desligar tudo, que vai chegar a conta de tarifa mínima para você pagar. Seguro, você paga o seguro e você reza para não usar. Verdade. Né? Então, são setores muito resilientes que já estão aí ao longo dos anos trazendo grandes resultados para o investidor. Quando a gente pega especificamente o setor de seguros, né, que é esse que você paga e reza para nunca utilizar, que você não quer ver o seu carro batido, a gente tem algumas poucas empresas na bolsa listadas, né? A gente tem entre elas BB Seguridade, a gente tem Caixa Seguridade, a gente tem aí Porto Seguro. Porto Seguro talvez seja top pick do setor que a gente tem listado. A empresa bateu aí máximas históricas, né? E é uma empresa que dificilmente ela dá oportunidade. A última oportunidade que ela deu de entrada foi alguns anos atrás, na casa ali dos R$18, R$19, né? E depois disso só subiu. Então eu acho que é uma empresa, apesar de ser excepcional, né? Eu acho que é uma empresa que é muito cara do patamar de preço que ela está hoje, né? Bom, quando a gente pega a Caixa Seguridade, que tem um IPO mais recente em relação aos outros pares, né? Ela é uma empresa que ainda não tem 6 anos de IPO, é uma empresa também estatal e que tem muito mato alto para cortar, né? Então é uma empresa que eu acho que no patamar de preço ele não está muito barato, mas também não está caro demais. Então pode ser uma empresa para ter um acompanhamento, sendo que a gente tem uma expectativa de um pagamento de anúncio de proventos trimestral por parte dessa empresa, tá? Agora, falando BB Seguridade, eu acho que aqui dentro do AGF, talvez a Porto Seguro e BB Seguridade são as empresas que a gente mais gosta do setor. E a BB Seguridade, como a gente sabe, é uma empresa muito bem estruturada em relação à parte de agro, então ela se beneficia muito do bancassurance. O que é o bancassurance? Ela utiliza dos meios, né, os canais do próprio Banco do Brasil para fazer a distribuição dos seus produtos. Então acontece basicamente uma venda casada, né, para aquele correntista que quer algum tipo de financiamento para o agro ou para alguma outra coisa, eles já chegam com a obrigatoriedade da contratação do seguro da BB Seguridade. Isso traz um potencial e uma escala para a BB Seguridade que poucas outras empresas têm, porque a capilaridade das agências e de correntistas do Banco do Brasil é muito grande. E, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que é muito forte no setor de agro. Então, a gente acredita que com essa inadimplência no setor de agro, né, a gente pode ter, sim, um impacto na BB Seguridade, e que, caso isso venha a acontecer, caso esses preços venham a cair, nós vamos estar, o que a gente fala aqui, o jacaré de boca aberta, esperando que esses preços caiam para que a gente monte uma posição. Muito obrigado, Jean. Um panorama completo do setor de seguros.
Eu vou mudar um pouquinho o segmento para a gente falar sobre energia, que foi um outro setor que você mencionou agora. A nossa audiência, inclusive, conversando aqui internamente antes do nosso programa começar, eu sei que tem bastante gente na expectativa para te ouvir falar sobre esse setor, em especial sobre Auren Energia, uma empresa que se alavancou para comprar a operação da AES aqui no Brasil no curto prazo, né? Analistas, investidores de bolsa, quem olha mais, quem é mais imediatista falou, olha, juros elevados, empresa se alavancando, preço de tela de Auren lá para baixo. Pouco a pouco, esse preço começa a se recuperar. E agora, começa a ter também, cada vez de maneira mais intensa, uma discussão de como foi importante a Auren Energia fazer esse movimento de mercado para adquirir a operação da AES aqui no Brasil. O que você pode falar para o nosso público, por gentileza, a respeito dessa tese, Jean? Olha, quando a gente... O Barça, especificamente, já estava fazendo investimento em Auren há algum tempo, né? A gente também tinha posição em AES Brasil. E a gente viu esse movimento, apesar de muitas pessoas falarem de estar alavancando demais a empresa, mas a gente acredita que tem grandes sinergias, né? Qual que é o problema disso, tá, Vini? É que a maioria das pessoas entraram em Auren com uma expectativa de pagamento de dividendo, que é o que vinha acontecendo, né? Então a empresa, a partir do momento que ela fez a aquisição da AES, ela teve que diminuir esse ritmo de pagamento de dividendo justamente para diminuir a alavancagem, o que é muito óbvio. Só que agora ela é uma empresa que tem um potencial de crescimento e de geração de receitas muito maior, justamente por essa sinergia que a gente acredita da fusão das duas empresas. O que é preciso nesse momento é um pouco de paciência, tá? Para que a empresa desalavanque, e a gente acredita que nos próximos anos essa fusão vai trazer um grande resultado e, em última instância, vai trazer também um bom dividendo aí para os acionistas. Muito obrigado, Jean. Olha, reta final da nossa conversa, temos 3 minutos, passa muito rápido, conversa boa passa rápido, a nossa tá voando. Eu quero falar agora sobre os segmentos BEST do T, da letra T, telecomunicações. Nós vemos empresas desse setor também apresentando uma resiliência que é notória nesse ano de 2025, um ano bastante volátil, em parte devido a essas movimentações geopolíticas que tratamos aqui no início da nossa troca de ideias. Nesse setor em específico, quais são as melhores oportunidades que você avalia para o longo prazo, Jean? Olha, a gente tem poucas empresas de telecom, digamos assim, raiz, né, dentro da bolsa, né? A gente tem alguns provedores de internet que se auto-intitulam como telecom, então você tem BrisaNet e alguns outros, mas eu não costumo considerar essas empresas como uma telecom raiz. A telecom raiz que a gente tem na bolsa hoje mesmo, que a gente pode falar que daria para trabalhar, é basicamente TIM e Vivo, né? São duas empresas, então acho que o leque é muito pequeno. E aqui vale dizer que nós do AGF, a gente é um investidor que procura as coisas fácil. A gente não quer complicar. Eu não quero pegar uma empresa que simplesmente possa me dar uma dor de cabeça que é muito pequena, sendo que eu posso ir numa empresa que ela é referência naquilo que ela faz. E aí a gente está falando de bancões, de empresas grandes da parte de seguro e inclusive na parte de telecom, onde eu tenho uma TIM e tenho uma Vivo. Então eu prefiro focar nessas empresas que são top pick do setor, né? E aperfeiçoar o meu entendimento, o meu estudo em cima delas. E quando a gente tem essas duas empresas, né, sem dúvida nenhuma, a Vivo ela está muito à frente, né? A Vivo é uma empresa que conseguiu se atualizar ao longo dos anos, sair basicamente de uma estrutura de voz, onde hoje ela tem uma oferta de serviços de dados que é referência no Brasil. Então a qualidade do serviço, a qualidade do atendimento, junto com várias outras coisas agregadas que geram valor para os assinantes do produto dela. Então ela é uma empresa que é referência no que ela entrega. Ela tem um índice de cobertura muito alto, um índice de disponibilidade muito alto. E, além do mais, gera lucros altíssimos, mesmo fazendo grandes investimentos, porque o setor demanda muito investimento, e ela paga bastante dividendo, né? Inclusive, agora está fazendo restituição de capital, etc., né? Então, o acionista de Vivo, sem dúvida nenhuma, para quem
conseguiu aproveitar boas oportunidades de preço, ele está muito satisfeito porque é uma empresa que tem entregue bastante resultado para o acionista de longo prazo. Olha, ficou faltando falar do setor de saneamento. Queria muito ouvir sobre Sanepar, Sabesp, tem um monte de gente aqui perguntando a sua opinião da Sabesp, depois da privatização, continua sendo um case relevante para o longo prazo, mas é 1h30 da tarde. E foi o horário que nós alinhamos junto a Giovana, que é assessora, mais uma vez eu agradeço. E também é um outro motivo, viu, Jean? Para já deixar aqui o convite público para você, para outros porta-vozes também do AGF. Internamente aqui você está sendo muito elogiado, no nosso chat também, a galera gostando muito do conteúdo. E pessoalmente falando, foi uma alegria conseguir estabelecer essa agenda com você. Eu quero agradecer o espaço, sei que o seu dia a dia é bastante atarefado e fica aqui, né, deixo os microfones da TC News à disposição para próximas oportunidades. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, Jean. Eu que agradeço, Vini. E a próxima a gente marca aí presencial ao vivo e a gente bate um papo mais longo. Combinado, vai ser uma alegria te receber aqui nos nossos estúdios.